Sabe, esses dias eu tava aqui vendo a lista dos indicados do Globo de Ouro e eu vi uma coisa bem interessante ali, que foi o Sebastian Stan sendo indicado nas categorias de melhor ator em filme de drama e depois melhor ator em filme de comédia. Aí eu olhei assim e pensei, puta que pariu, mas que cara talentoso, hein, bicho? Caralho, eu vou ver teu filme. Aí eu peguei assim o meu humor do dia, né? Que não dá pra você ver um filme assim a moda caceta. A não ser que seja seu trabalho. Eu quero que esse seja o meu trabalho. Mas como naquela ocasião não era o meu trabalho, em si, eu só tinha que ver o filme que eu quisesse. Então, eu ali vi o meu humor, falei assim, pô, no meu humor aqui eu não tô muito afim de me aprofundar num drama. Uma afim aqui de dar uma risadinha. Aí eu fui lá e peguei um filme de comédia, né? Porque eu falei, quero dar risadinha, quero dar risadinha. Porém, meu amigo, eu caí no conto do vigário. Eu caí no conto do vigário. Essa porra desse filme não é de comédia, nem a pau. Se eu te contar que eu ri ali em duas ceninhas, é muito. E puta que pariu, o filme não é de comédia. O filme não é de comédia de jeito nenhum. Porém, ele não deixa de ser um bom filme. Vou falar pra vocês que foi o meu filme favorito de 2024 e ainda foi o filme que me fez ter coragem aqui de começar a gravar os vídeos, que é uma coisa que eu quero fazer ali desde 2014. Mas eu nunca tive tanta coragem assim, também nunca tive um nicho, né? Também nunca tive o que falar. Agora eu descobri com a idade, né, que a gente inventa o que quer falar. E nicho a gente descobre realmente. Bom, como é que vai funcionar aqui esse vídeo? Eu vou fazer aqui primeiramente uma análise do filme aqui, e depois vou contar um pequeno resuminho dele aqui, e vou tentar detalhar o máximo possível aqui. Bom, o filme, ele conta a história do Edward, que é protagonizado pelo Sebastian Stan. Bom, o Edward, ele tem uma condição ali bem rara que se chama neurofibromatose. Se você não sabe o que é neurofibromatose, eu te explico agora. Neurofibromatose é uma condição ali que até onde eu sei é bem rara, que atinge as terminações nervosas na pessoa, que faz com que crie alguns tumores benignos. Isso pode afetar o corpo inteiro. Pelo que eu vi, são 3 tipos dessa condição. Pelo que eu entendi ali, pelo que eu pesquisei, o Edward, que eu vou chamar agora de Ed, para facilitar aqui a minha vida, o Ed, ele tem a tipo 1, né, que acaba afetando ali o rosto dele, e ele fica com um aspecto deformado. Então, como ele tem esse aspecto deformado, ele é uma pessoa muito triste, ele é uma pessoa muito para baixo, ele é marginalizado, ele se sente marginalizado, não que ele é, porque o filme inteiro mostra que como as pessoas reagem com ele não é um olhar de desprezo. Tem, sim, alguns olhares de desprezo, mas não são a maioria. O Edward, ele um dia indo no médico, o médico dele oferece na verdade comenta para ele sobre um colega que está fazendo um tratamento experimental que pode curar a condição que ele tem, pode curar os tumores que ele tem na face e deixar ele com uma aparência normal, digamos assim, né? Tirar os tumores do rosto dele. E ele reluta sobre isso e acaba que ele aceita. Mas ele teme ali algumas coisas que aconteceram na vida dele e fazem com que ele aceitasse se passar por esse tratamento, porque ele achando que ele não tendo mais aqueles tumores, ele seria uma pessoa diferente. Acaba que ele passa por esse tratamento, o tratamento é bem sucedido, ele fica sem os tumores no rosto dele, porém, isso faz com que ele fique, tipo, fisicamente diferente, porém, internamente ele não muda. Internamente ele não muda. Então, se você olha pra ele, você vê que ele é uma pessoa diferente, porém, se você conversa com o Edward antes do procedimento e o Edward depois do procedimento, é o mesmo. Ainda é uma pessoa meio triste, ainda é uma pessoa solitária. Então, ele não mudou. Ele não mudou. E aí que tá pra mim, aí que tá. O filme tem uma frase ali no começo, no comecinho dele, que é: toda infelicidade da vida vem de não aceitar as coisas como elas são. Porque assim, por uma questão de saúde, você não tem como controlar o que acontece ou não acontece com o seu corpo nesse sentido de doença. Então você pode fazer o possível para você não ter elas, né? Tipo, se você faz exercícios, come direito, as chances são poucas de você ter um problema no coração. Mas, se porventura do nada acontece de você ter um problema muito raro, por mais que você tenha tomado todos esses cuidados, pode acontecer. A questão era aceitar as coisas como elas são, porque não tem como mudar. Não tem como mudar. E nesse caso do filme, bota uma situação que pode sim mudar, porém você vê que não mudou nada, sabe? Tipo, ficou diferente, mas se você ver, ficou a mesma coisa. Então, essa é a ideia do filme em si, que é
aceitar as coisas como elas são, e quando você aceita as coisas como elas são, você acaba olhando pequenas coisas que você pode controlar, que podem deixar a sua vida melhor. Quando você aceita as coisas como elas são, acaba que depois de um tempo você consegue melhorar algumas coisas que afetam a sua percepção da realidade e fazem com que você se sinta melhor conforme o tempo passa. Você sabe, você se sente melhor consigo mesmo, se sente mais confiante, sabe? E assim, eu não sou um psicólogo para falar o que você pode fazer, também não sou coach. Então, é essa questão do filme, essa questão que o filme me fez pensar e que me fez ter essa coisa de querer gravar. Porque se é uma coisa que eu quero fazer, que era gravar vídeo de 2014, é uma coisa minha, uma coisa que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, eu ainda vou continuar sendo a mesma pessoa, porque eu posso mudar isso daqui. Eu posso continuar fazendo isso e ser uma pessoa diferente no final. Então, é mais uma questão dessa que o filme me trouxe, né? Então, eu acabei tendo um pequeno problema com a metade do vídeo, porque, caso vocês perceberam, parece que a imagem foi gravada com uma batata doce. E acho que a minha câmera aqui é um pouquinho melhor. Mas então, eu parei na parte que eu tinha que fazer um pequeno resumo do filme, né? E bom, como eu falei mais cedo, o Edward, ele foi introduzido com essa questão em si. Ele sendo uma pessoa ali meio triste, meio cabisbaixo ali, né? E ele também tem uma característica assim que ele gosta muito de observar os lugares, né? Ele é um observador nato, porque ele sempre gosta de olhar as coisas e talvez se imaginar naquela situação, né? E um certo dia ele conhece a Ingrid, porque a Ingrid é a nova vizinha ali dele. E um belo dia ela bate na porta dele pra pedir sabão líquido. E aí acaba que eles têm ali uma conversa, porque nesse mesmo dia ali o Edward se assustou quando a Ingrid bateu na porta e cortou a mão. Aí acaba que ela ajuda ele a ali fazer o curativo e tudo mais. E depois assim acontece algumas coisas que fazem com que eles fiquem mais próximos ali, né? Uma delas é alguém ali que estava carregando a mobília acaba que fez um arregaço ali na porta do Edward, e ela ali, como um gesto de solidariedade, acaba ali arrumando a porta dele ali, né? Fazendo uma pinturinha nova ali, uma pinturinha bacana. E por conta disso, ele entrega uma máquina de escrever para ela, porque quando ela estava no apartamento dele, quando foi ajudar ele a fazer o band-aid ali, ela repara ali nas coisas dele. Uma das coisas que ela repara é na máquina de escrever que ele tem. Aí tá aí, beleza, né? Um outro dia acontece um acidente ali com um dos vizinhos, e aí acaba que eles ali saem para conversar, eles têm uma conversa interessante ali sobre certa carreira, sobre como cada um ali tem uma percepção sobre a vida, sabe? E aí, um certo dia, o Edward vai mostrar pra Ingrid o comercial que ele fez, né? É um comercial ali de inclusão de pessoas com deformidades em empresas em si. Até aí, beleza? Aí o Edward só aparecia uma ceninha, a Ingrid olha aquilo e fala, pô, que legal, cara, mas você só apareceu naquela cena, né? Tudo mais. E ela olha pro Edward e fala assim, pô, você tem um cravo aí, hein? Deve ser mó bom tirar esse cravo aí. Ah, ela tenta tirar ali. O Edward meio que não deixa, né? Porque ele não gosta muito que toquem no rosto dele. E aí acaba que fica ali um clima meio estranho, né? Entre os dois. E aí casa também, dessa mesma época aí, na época que oferecem pra ele tratamento ali pra condição dele. Acaba que ele aceita, né? E aí corta pra parte do filme em que tá ali aquela coisa assim, meio terror corporal, assim, meio psicodélico, assim, uma questão muito louca, que é a forma que o tratamento faz efeito nele, né? Então a gente vê ali umas paradas meio nojentas, assim, sabe? Tipo, uns blocos de pele caindo, umas peles derretendo, sabe? É um negócio bem nojento, mas também é bem legal. É muito bem feito, gostei bastante. Ser joia. E aí, tem todo esse tempo, assim, que ele fica sozinho, assim. Pelo que o filme fala, ele fica meio que uma semana ali, confinado nisso, enfim. E aí, quando ele vê que o rosto dele tá limpo, tá clean, não tem mais nenhum tumorzinho, não tem mais nada, ele fala, eu vou pra Gandaia.
Vou zoar e beber. Vou alugar uma van. Vou levar a mulherada pro meu AP. Foda-se. Ele meteu essa. Então acaba que ele vai lá pra um boteco. E aí, do boteco ali, ele conhece uma galera, ali uns torcedores ali. Ele conhece uma garotinha. E acaba que eles vão pro banheiro. E nessa cena em si, o Edward fez o diabo sorrir. E aí, o Edward, depois de toda essa farra e gandaia, ele vai pra casa dele. Chegando em casa, batem na porta dele. Quem que é? É o zelador. Por quê? Porque acabou que ali o filme inteiro mostra uma goteira no teto. Acaba que é uma forma ali de mostrar que o Edward não conversa com as pessoas em si, porque ele não comunicou ninguém naquela diabo de goteira. Acabou que o vizinho ali de cima viu que deve ter visto que o chão tava preto e chamou o zelador. Aí o zelador foi lá arrumar. E aí, nesse meio tempo, assim, que o zelador tá lá conversando com ele sobre a questão da goteira, assim, vendo que o trabalho vai ser fodido, o médico que tava ali, né, fazendo ali o tratamento do Edward, acaba que ele aparece. O Edward, ele vê que a vida dele foi muito boa, ele com aquela questão do tudo bonitão, né, sem nada, e ele fala o seguinte, ele fala assim, então, meu querido, ele morreu. O Edward morreu, não existe mais. Foi de base, e ainda por cima foi cremado. Então, meu caro, não sobrou nada. Não sobrou nada dele. Então, uma pena. Uma pena. E aí temos isso em si. Temos uma questão aqui. O tratamento deu certo. Como teve aquela coisa ali com a Ingrid, o Edward falou foda-se mesmo, fingiu que morreu. E aí ele agora troca de nome. Ele fala que o nome dele agora é Guy Moratz. O nome do cara é Cara. Olha só. E aí ele muda de carreira. Então ele acaba que virou um corretor imobiliário. Bem sucedido assim. Parece que ele é muito bom em conversar e eximir as pessoas assim. Ele é muito bom de conversar e também de convencer as pessoas sobre algumas coisas. E um belo dia, ele indo pro trabalho, assim, né? Eu não lembro se ele tava indo pro trabalho ou se era horário de almoço. Não importa muito. Ele vê a Ingrid ali andando nas ruas. E acaba que sendo, como ele é uma pessoa muito normal, assim, muito bem da cabeça, assim, sabe, muito tranquilo assim, ele vai lá e segue ela até o trabalho. E quando ele tá seguindo ela, quer dizer, enquanto tá ali nesse momento assim, de perseguição, ele vê que ela entrou no lugar e quando ele chega perto ele vê uma plaquinha escrita assim, ó, audições para Edward. Ela tá fazendo uma peça com o nome dele, porque ali, né, eles tiveram um certo approach ali, né, foi uma amizade importante ali para ela. Acabou que ela inventou de fazer uma peça com o nome dele. Né? E ela não tava com tanta criatividade assim para escrever peças. Aí acabou que, como teve esse episódio do Will, ela foi lá e falou assim, vou criar uma peça aqui com o nome dele, foda-se, ele tá morto mesmo, não vai ver. E adivinha? Não, ele tá vivo. Aí beleza. O Edward vai lá, entra, olha assim pra todo mundo, meio pá das ideias. Aí ele vai lá, faz ali a fala, parece que ele passa, né? Ele passa ali. E ele vai no dia seguinte, ali, e ele leva uma máscara. Qual é a dessa máscara? Durante ali o tratamento do Edward, ele ganha uma máscara do rosto dele com os tumores em si, para ele guardar ele ali de lembrança, né? Porque ele vai ficar curado, ele vai ficar sem os tumores, então ó, guarda aqui essa máscara para você ficar de lembrança, de recordação. Aí ele vai lá para o teatro, leva a máscara e quando ele leva a máscara, a Ingrid vê o rosto e fala assim, opa, peraí, mas onde é que você conseguiu isso e tudo mais? Onde veio isso? Como assim? Aí ele fala, eu sou o Edward. Tipo, ele meio que entra ali no personagem, mas o personagem é ele mesmo, porque a peça é sobre o Edward. Então, meio que ele tá fazendo o papel dele numa peça com o nome dele, sendo que a autora acha que ele tá morto. Olha que loucura. Esse filme é muito bom. Aí beleza, ele faz ali o papel. Tem uma cena ali muito bacana da Ingrid boquiaberta com isso. E aí acaba que por conta disso ali, né, eles vão pro happy hour ali, né, a galera do staff toda aí vai pro happy hour. Acaba que o Edward e a Ingrid, eles meio que ficam próximos ali, eles acabam caindo no romance. E aí, beleza, temos
aqui em 1h20 de filme, vemos que é o seguinte, vemos que o Edward agora tem um trabalho legal, não é mais, trocou de nome lá, tem um trabalho bacana, é bem sucedido, mora num AP legal, ele conquistou a garota que ele queria e ele ainda conseguiu um papel, uma coisa que ele queria, porque ele só fazia uns freela ali, né? Então ele falou que conseguiu um papel de destaque ali, né? O papel principal numa peça. Porém, ele não contava com a presença de Oswald. Oswald é uma pessoa que também tem neurofibromatose, é uma pessoa ali que tinha recém-chegado ali na cidade e ele ouve falar da peça, vai lá consultar, acaba que quando ele tá consultando ali, quando ele aparece na peça, ele vê o Edward ali performando ele mesmo, aí ele olha assim e fala, pô, vocês já conseguiram alguém pro papel, então valeu aí, tudo certo, tudo de boa. Aí beleza. Em outro dia, quando o Edward tá ali no happy hour com a galera do escritório lá da imobiliária, acaba que o Oswald aparece ali, tá, Tomás Berita ali com ele, acaba que todo mundo ali sabe, descobre agora que o Edward é um ator e tudo mais. O Oswald sendo introduzido ali na trama, né? Um belo dia, que é pra mim a melhor cena do filme, é quando o Edward tá ali andando assim, papapá. Aí o Oswald fala, opa, tudo bom, cara? Como é que você tá aí? Tá fazendo yoga aqui no parque e vi você andando aqui, como é que tá a vida aí, cara? Bora dar uma passeada, né? Aí eles vão num bar de karaokê, a gente descobre que o Oswald nesse bar ele é todo conhecido. E aí a gente vê que o Oswald vai lá e pede pra cantar. E aí tem a cena de cantoria ali do Oswald cantando uma musiquinha muito bacana. A gente corta ali pra cara do Edward. Então parece que cai a ficha dele naquele momento. Que é, mano, tem um cara que tinha a mesma condição que eu. Ele é, tipo, carismático. Ele é corajoso em si, porque ele tá indo ali cantar. E sabe, ele é tudo o que eu não era. É tudo que eu não era. Então ele é um olhar ali de choque. E aí depois disso, acontece que o Edward começa a ficar louco. Porque assim, ele acaba ali que ele fica esquecendo as falas dele. E aí acaba que a Ingrid fala, então vamos mudar aqui, vamos botar o Oswald como personagem principal e vamos colocar você ali no final, como se fosse um negócio meio Bela e a Fera, né? Que ela vai dar um beijo no cara e aí ele vai virar um príncipe e você vai ser o príncipe. Aí ele fala, não quero não, só pra participar do final e tudo mais. Então meio que ele escanteado, né? Aí tem um dia que a peça é lançada, a peça veio um puta de um sucesso, e aí todo mundo começa a celebrar a atuação do Oswald, que é o Edward. Então, quando chega ali mais ou menos, no final, quase no final do filme, a gente vê que tudo que o Edward tinha ali, que ele conquistou, meio que por conta dessa diferença dele, ruiu. Então, pô, ele conseguiu um trabalho lá de corretor imobiliário que ele ganhava grana. Esse daí ficou inteiro, até o momento. Aí ele foi lá e conseguiu conquistar a garota. Só que aí, como ele era uma pessoa meio ruim ali no trabalho, acabou que a garota foi se afastando dele. Ele tinha um papel na peça, que era o papel da vida dele, literalmente. Ele perdeu. Então ele começa a ficar louco. Aí tem um dia que a Ingrid literalmente despacha ele de vez, fala, eu não quero mais você, nem na peça, nem na vida. Então, meio que ela termina com ele, então ele perdeu a mulher. E ele perdeu pro Oswald, que tem aquela condição de neurofibromatose, com o rosto todo coisado. Ele perdeu a mulher pro Oswald. A crítica em si da peça só falava da atuação do Oswald, que foi muito boa. Então ele começa a ficar louco, porque em si, eis aqui é a minha interpretação do personagem. Ele é uma pessoa vazia, ele só tinha ali as coisas do ambiente, ele só se interessava pelas coisas do ambiente. Quando vem alguém e tira todo aquele ambiente dele, ele não consegue ficar bem, porque ele é uma pessoa vazia. Então acaba que, como ele é uma pessoa que ficou vazia, ele ficou louco. Ele começa a tentar imitar o Oswald para todo mundo. Isso afeta o cabeção dele, ele fica doidão. E acaba que por conta disso, ele perde o emprego também como corretor. Acaba que ele perdeu isso aí também. Porque ele, sabe, tava maluco. Então, tudo que ele tinha, ele perdeu. Aí,
Como agora ele tá maluco, ele decidiu invadir a peça enquanto ela estava sendo feita ao vivo. Aí acaba que nesse dia ele sofre um acidente, fica ali cai ali um lustre assim, ele fica todo fudido. E por conta dele ficar todo fudido, ele tem que ter cuidados, porque ele não consegue comer, não consegue andar, então ele precisava de alguém ali pra alimentar ele, botar a comida na boquinha. Aí acaba que ele fica junto com o Oswald e com a Ingrid, que agora são um casal. Os dois são um casal. E adivinha aqui onde o Oswald tá morando? Exatamente, num apartamento que o Edward morava também. Porque quando ele falou que morreu, ele largou tudo. Ele vai lá e vai pro apartamento em que ele já morava, porque o Oswald se mudou pra lá. Olha só. Então a gente vê ali que o Edward tá meio que na casa dele, sendo cuidado pelo cara que roubou o emprego dele e pela ex dele, sabe? Ele tá naquele ambiente ali e a cara dele ali é uma cara de maluco, porque olha só essa situação, como é que você não fica maluco com isso, né? Aí, show não, só questão aqui que eu expliquei, mas o Edward não tá achando nada show. Um belo dia, quando ele tá ali na fisioterapia dele, o fisioterapeuta acaba olhando ali pro Oswald e faz um comentário depreciativo. E por conta desse comentário depreciativo, dá um berserk ali, dá uma explosão ali na cabeça do Edward, que ele acaba pegando uma faca e acaba ali acertando ali o nosso fisioterapeuta, né? E por conta disso ele é preso. Ele é preso ali, né? Ele fica ali um tempo ali preso, né? Aí quando ele sai ele tá mais velho. E olha só, quando ele tá ali andando pela cidade, né? Sendo aquela mesma pessoa ali que ele sempre foi, ele acaba encontrando o Oswald. Ele acaba encontrando o Oswald e acaba que fica o Edward, o Oswald e a Ingrid ali no restaurante. Então, os dois ali ficam conversando sobre a vida, né? Tipo, agora a gente vai se mudar, a gente vai lá pro Canadá. E você, como é que você tá? Aí ele fala, o Edward fala, tô tranquilo aqui, minha vida tá igual, não mudou nada. Aí temos assim a cena final, que é quando o Oswald e a Ingrid escolhem o que eles querem comer no restaurante. E acaba que todo aquele tempo que o Edward ficou lendo o cardápio, ele não leu porra nenhuma. E aí eles falam assim, eu preciso de um tempinho a mais. E é aí que tem o diálogo final, que é o Oswald olhando pra ele e fala, pô, cara, você não mudou nada. E aí que a gente volta pro filme, assim. A gente vê que por mais que ele tenha ficado uma pessoa diferente, ele não mudou nada. Então, ele continuou sendo a mesma pessoa vazia. E acabou.